Romanos, capítulo 1. Apresentação e saudação de Paulo. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Nota de rodapé 1. Na antiguidade, toda carta grega seguia de uma metodologia, padrão de construção. A primeira parte, a abertura, deveria identificar o remetente e sua saudação. Paulo se vale dessa formalidade para apresentar-se da forma mais clara e ampla possível a uma comunidade de irmãos que ama. Porém, até aquele momento, ainda não o havia conhecido pessoalmente, mas esperava fazê-lo em breve. Atos capítulo 9, versículo 1, Filipenses capítulo 3, do versículo 4 ao 14. A palavra grega original, doulos, derivado do verbo del, algemar, aprisionar, significa também escravo. Para um grego dessa época, essa era uma expressão de vergonha e rebaixamento. Para os judeus, entretanto, desde Moisés, era a mais expressiva forma de se posicionar em adoração ao Rei dos Reis e um título de honra. Para Paulo, todo cristão é um escravo, um servo do Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 22. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 ao versículo 23. O termo exprime pertença total e definitiva a Cristo. Desde o início, Paulo faz questão de usar o vocábulo Cristo não apenas como nome próprio, mas especialmente como título do Filho de Deus, o Messias prometido, o ungido. A expressão apóstolo tem a ver com o comissionamento dado a Paulo, pessoalmente por Cristo. Marcos capítulo 6, versículo 30, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Hebreus capítulo 3, versículo 1. O qual ele havia prometido anteriormente por meio dos seus profetas nas Escrituras. Nota de rodapé 2. Esta é a primeira vez que a expressão Escrituras Sagradas aparece no original grego da Bíblia. Todo o Antigo Testamento profetiza a vinda de Jesus, o Messias, cuja vida e ministério são perfeitamente descritos no Novo Testamento. Lucas capítulo 24, do versículo 27 ao 42. Acerca de seu filho, que humanamente nasceu da descendência de Davi, e com poder foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que deriva da fé. Nota de rodapé 3. Foi devido à desobediência deliberada de Adão que o homem foi apartado da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Entretanto, é pela obediência voluntária e firmada na fé em Jesus Cristo que ganhamos a reconciliação com Deus. A palavra fé neste contexto não significa fé em doutrinas, mas sim fé no Evangelho, ou seja, na pessoa do Cristo, o próprio Evangelho. E vós, igualmente, estáis entre os chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, amados de Deus, convocados para serdes santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, vosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nota de rodapé 4. O sentido mais amplo da expressão original grega aqui traduzida por santidade é separado para contínua adoração a Deus. Neste aspecto, todos os cristãos são santos, pois foram sobrenaturalmente separados por Deus para servi-lo, por meio do seu serviço espiritual diário e contínuo. A expressão tem igualmente o sentido prático de aperfeiçoamento espiritual, que ocorre todos os dias na vida dos crentes pela ministração do Espírito Santo que neles habita. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A graça é o favor imerecido de Deus. O Senhor nos condescendendo a bênção do seu chamado e proteção, ainda que não sejamos dignos. Enquanto misericórdia é a paciência longânime do Senhor,
que retarda a punição de nossas más intenções, erros e pecados. Erros e pecados merecem. Misericórdia é a paciência longânime do Senhor, que retarda a punição de nossas más intenções, erros e pecados merecem. Na esperança de nossa conversão. Jonas capítulo 4, versículo 2. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 2. A paz é a bênção da plena segurança e certeza dos cuidados paternos do Senhor, mesmo em meio às mais graves tribulações e perdas. João capítulo 14, versículo 27. João 20, 19. Gálatas capítulo 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 2. Paulo quer ir à igreja em Roma. Em primeiro lugar, sou grato ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porquanto em todo o mundo é proclamada a fé que demonstrais. Nota de rodapé 5. Paulo, apesar de todo o sofrimento, privações e humilhações pelas quais passou, sempre demonstrava um coração agradecido a Deus. Os cristãos têm toda a liberdade de chegar-se a Deus como Pai, por meio do sacrifício vicário de Jesus Cristo. Entretanto, não apenas para pedir, mas sobretudo para agradecer. João 15, versículo 16. Paulo costumava iniciar suas cartas com ações de graças. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 4, Efésios capítulo 1, versículo 16, Filipenses capítulo 1, versículo 3, Colossenses capítulo 1, versículo 3, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 3, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Filemão capítulo 1, versículo 4. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me recordo de vós em minhas orações. E rogo que agora, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que, enfim, eu vos possa visitar, pois grande é o desejo do meu coração em ver-vos, para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, quero dizer, para que eu e vós sejamos mutuamente encorajados pela fé. E não desejo, irmãos, que desconheçais que por muitas vezes planejei visitar-vos. Contudo, tenho sido impedido até esse momento. Meu objetivo é colher algum fruto espiritual entre vós, assim como tenho alcançado entre os gentios. Nota de rodapé 6. Os gregos costumavam referir-se a todos os povos não gregos, ou que não falassem seu idioma, como bárbaros. Atos capítulo 28, versículo 4. Paulo desejava conhecer a igreja de Roma, predominantemente gentílica, ver como viviam na fé os novos convertidos, bem como compartilhar suas experiências e motivar os mais maduros para a evangelização e o serviço missionário. Eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, de modo que, em tudo o que depender de mim, estou preparado para anunciar o evangelho também a vós que estáis em Roma. O tema da carta, a justificação pela fé. Portanto, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus, para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, assim como do grego. Nota de rodapé 7. Jesus Cristo é também chamado de o poder de Deus, indicando uma vez mais que o evangelho é o próprio Cristo oferecido e recebido pelos crentes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nota de rodapé 8. A expressão de fé em fé, como aparece em algumas versões antigas, tem o sentido de fundamento, de fundamentar-se na fé e apelar para a fé, na qual é enfatizado o aspecto de que a salvação não vem somente por intermédio da fé, como também está à disposição de todos os que creem. No original grego, os vocábulos
fé e crer possuem a mesma raiz. Justo refere-se à qualidade da pessoa justa, que não deve nada à lei. É um termo forense, ligado aos tribunais e não diretamente relacionado à moral e à ética. Romanos capítulo 2, versículo 2, versículo 13. Romanos capítulo 3, versículo 21 ao versículo 24. A ira de Deus contra os sem fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade pela injustiça humana. Pois o que de Deus se pode conhecer é evidente entre eles, porque o próprio Deus lhes manifestou. Nota de rodapé 9. Paulo começa a expor um dos principais pontos de seu ensino: a culpabilidade humana fundada na sua sistemática e pertinaz rejeição declarada a Deus. Falta amor e fé em Deus, e esta postura produz uma espécie, falta de amor e fé em Deus, e esta postura produz uma espécie de desobediência que não decorre da ignorância, mas do que decorre de um forte desejo de rebeldia contra o Criador e da vontade de se tornar o próprio Deus dos seus atos. Ao expor a doutrina da justiça divina, Romanos capítulo 1, versículo 17, Romanos capítulo 3, versículo 21, até Romanos capítulo 5, versículo 21, Paulo arma sua argumentação teológica que demonstra que todos os seres humanos têm pecados e, portanto, carecem da justiça misericordiosa que somente Deus pode outorgar. Demonstra a culpa e a vocação para o pecado nos gentios. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 32. E nos judeus, Romanos capítulo 2, versículo 1, até Romanos capítulo 3, versículo 8. Ou seja, todos nós pecamos e precisamos da purificação outorgada por meio do eterno sacrifício expiatório do Filho de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis. Nota de rodapé 10. Nenhuma pessoa sobre a face da terra, mesmo que ainda não tenha ouvido falar uma só palavra sobre a Bíblia, em relação a Yahvé, o nome de Deus em hebraico, ou quanto ao seu Filho Jesus Cristo, pode usar como desculpa o fato de não conhecer o essencial de Deus, nosso Criador, e, portanto, dever-lhe completa adoração e respeito às suas leis escritas na alma humana. Pois todo o universo, dos elementos microscópicos às maiores dimensões cósmicas, revelam o poder e a sensibilidade de um Deus único, absoluto e perfeito. Salmo 19. A ira de Deus não se compara às explosões de raiva demonstradas muitas vezes pelos seres humanos em todo o mundo. A ira de Deus é santa e justa, em repulsa ao menosprezo e rejeição dos seres humanos em relação à natureza e vontade de Deus. Do ponto de vista pragmático, a ira de Deus não se limita à condenação dos ímpios no juízo final. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Deus, observando a decisão humana de se afastar da sua presença e conselhos, entrega pecadores à sua própria volúpia pecaminosa e à liberdade ansiada. Entretanto, esses se tornam escravos de si mesmos e dos que pensam de igual modo.
Deus remove as restrições divinas que protegem a humanidade dos piores sofrimentos decorrentes da libertinagem e das coisas mais horríveis. Versículo 26, versículo 28. Atos capítulo 7, versículo 42. Porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. E proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por este motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para degradar de seus próprios corpos, para degradação de seus próprios corpos entre si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram objetos, e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E por essa razão, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com as suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Nota de rodapé 11. As antigas sociedades gregas e romanas não apenas aceitavam o homossexualismo e a pederastia, mas exaltavam essas práticas como uma expressão de afeição superior ao amor heterossexual. As práticas homossexuais eram comuns também em todo o mundo semítico. Entretanto, para os judeus sempre foi uma abominação. Levíticos capítulo 18, versículo 22. A prática homossexual não é uma doença, podendo originar várias, mentais e físicas. É o resultado do pecado, do afastamento de Deus, muitas vezes influenciado, como todos os pecados, pelos ardis do diabo e seus demônios. E isso ocorre por vários motivos, entre eles está o fato de tirarmos Deus do seu trono, de comando em nossas vidas, e entronizarmos o nosso próprio eu, com a mais elevada carga de arrogância, egoísmo, mágoas e vaidades. Assim como o alcoólico, fumante, pornógrafo, drogado, mentiroso, fofoqueiro, desonesto e tantos outros tipos de viciados. A igreja deve atrair e tratar com carinho especial toda pessoa desejosa em libertar-se de uma vida mundana, vazia e desregrada. Tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Mateus capítulo 19, versículo 26. Lucas capítulo 18, versículo 27. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e, por isso, receberam em si mesmos o castigo que a sua perversão requereu. Além do mais, considerando que desprezavam o conhecimento de Deus, Ele mesmo os entregou aos ardis de suas próprias mentes depravadas, que os conduz a praticar tudo o que é reprovável.
Então tornaram-se cheios de toda espécie de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão empanturrados de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Vivem criando maneiras de praticar o mal. Desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor e respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. E apesar de conhecerem a justa lei de Deus, que declara dignos de morte todas as pessoas que praticam tais atos, não somente os continuam fazendo, mas ainda aprovam e defendem aqueles que também assim procedem. Nota de rodapé 12. O afastamento de Deus produz um tipo de disposição mental reprovável, ou seja, um favorecimento ao surgimento de ideias e pensamentos cada vez mais avessos à vontade de Deus e ao bom senso. Um grande pecado sempre tem início com a singela ideia, ou pensamento que, depois de algum tempo de sórdido agasalhamento, dá origem a práticas maléficas, ainda que pareçam prazerosas a princípio. Paulo nos adverte para um tipo ainda mais ímpio de pecador, aquele que aplaude o erro e o mal cometido pelo seu semelhante. Hoje em dia, é comum vermos difundidos, especialmente pelos meios de comunicação, elogios de todo tipo, atitudes claramente contrárias à vontade de Deus reveladas nas Sagradas Escrituras.